Segundo aos Coríntios 4, 13 a 18, crianças, ajudem os adultos aí. Vocês crianças que ficaram bem molhadas agora há pouco, molhei muito, né? A minha manga está toda molhada. Segundo aos Coríntios 4, 13 a 18. Na semana passada nós falamos até o 12 e interrompemos, por assim dizer, o raciocínio do apóstolo no meio. Tinha bastante coisa para lidar ali no começo. Hoje vamos até o 18. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 13, assim diz a palavra do Senhor: escute com fé e atenção à leitura da palavra de Deus. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, ao considerarmos essas palavras tão conhecidas e tão importantes do apóstolo Paulo, nós aqui 2000 anos depois, pedimos que o Senhor nos instrua, em nome de Jesus. Amém. É possível sermos amados por Deus, mas amados mesmo, e termos uma vida cheinha de dificuldades e coisas ruins? E vai ser só assim mesmo, ou tem alguma expectativa de que mude? Será que na comparação podemos ter alguma diferença? Comparações são importantes na vida. Há algumas coisas na sua vida que são boas ou ruins, e você fica assim, depende, né? Vamos comparando com o quê? Por exemplo, o automóvel. Você talvez olhe para o seu automóvel e não ache lá ele muita coisa. Você fica lá assistindo os canais do ramo no YouTube, ou coisa que valha. E você vê lá algumas máquinas que custam 15, 30, 500 vezes o que o seu carro vale e te desanima. Você segue, por exemplo, as grandes marcas mundiais esportivas como Koenigsegg e Pagani e outras, e você olha para o seu carro e fica até magoado com ele. Fica magoado com o bichinho. Ele que te serve tão bem, ele que se esforça para cuidar de você, ou tenta, né? Ao mesmo tempo, talvez tenha pessoas que olham para o seu carro e falam assim, cara, tudo que eu queria era ter um carro. Tudo que eu queria era ter um carro. Ou pensa, pessoas de 40 anos atrás olham para o seu carro e coisas que você toma como certas e normais, e as pessoas de 40 anos olhariam, seu carro tem vidro elétrico? Você aperta um botão e sobe o vidro? Porque houve um tempo que isso era luxo, não era? Trio elétrico, direção hidráulica, alarme no carro, câmbio automático, isso é carro de barão, o pessoal falava. Isso é carro de barão, câmbio automático. Então, comparação, seu carro é muito bom, muito ruim? Depende do ângulo que você está olhando. Coisas também podem ser grandes ou pequenas na comparação. Creio que todos vocês já passaram pela estranha experiência. Crianças, acreditem, vai acontecer com vocês. A estranha experiência de voltar a lugares da infância e achá-los pequenos. Você fala assim, esse escorregador era tão alto. Se você foi criança aqui em Brasília e foi ali no Castelinho, ali no parque da cidade, você se lembra que tem essa região que depois ficou inabitável, né? Ficou tipo área de exclusão de Chernobyl por um tempo, assim, isolada. Agora foi retomada, reformada e está bem legal, passei lá outro dia. Mas tinha um escorregador lá, meu amigo, que era realmente algo alucinante. Aí outro dia passei lá com o Dedé, a gente subiu, né, filha? Talvez papai tenha escorregado de novo. E nem foi tão alto assim. Eu falei, legal, mas deu um gelinho assim, deu um gelinho assim. Eu lembro também de ir na casa dos meus avós maternos, lá em Ipaussu, estado de São Paulo.
lá para a região da fronteira com o Paraná, aquele lado lá do estado, e eram lá as férias de verão em geral, férias inteirinhas, janeiro todinho, e brincando futebol, catando manga, aquelas coisas que os primos fazem. E como foi estranha a primeira vez de voltar lá com olhos adultos, e ver aquele quintal, que parecia um latifúndio, e olhar aquilo e falar assim, gostoso, mas diminuiu? Encolheu? Venderam metade? Venderam? O que aconteceu? Por vezes o tamanho depende disso, do seu tamanho, e das coisas que você já viveu, e de quanto você cresceu. O espaço na poltrona do avião, ele é grande ou ele é pequeno? Depende um pouco da comparação. Se você tem 1,80, 100 quilos, ele é pequeno. O Mortosa olhou assim, pequeno. O Mortosa me conhece, sabe qual é a dor, né? Mas para as crianças balançam o pezinho, ficam em pé, giram, dão cambalhota, tudo isso ali, enquanto o avião está decolando, e assim vai. As coisas são demoradas ou são rápidas, depende também do referencial, depende da comparação. Por exemplo, 5 minutos, estamos falando de muito ou de pouco tempo? Já pegou, né? Depende. 5 minutos para chegar em casa quando você está muito apertado para ir ao banheiro. É muito tempo. Ou para chegar no aeroporto quando você está atrasado e sabe que já está começando o embarque e você está desesperado. Ou quando você está esperando uma resposta no WhatsApp. E a miserável não responde. Tem 5 minutos que você visualizou esse negócio, responde, vamos, preciso disso. Às vezes 5 minutos são demorados, mas vocês sabem também, crianças, que 5 minutos podem passar voando, não podem? Quando sua mãe fala depois do culto e você querendo jogar ping-pong e mamãe fala, precisamos ir almoçar, e fala, só 5 minutos. Tá, 5 minutos. Parece que você jogou uma bolinha e já foi. Ou na hora de dormir e seu pai chama para dormir e fala, só mais 5 minutos, tá? Parece que passa num segundo. Muitas coisas na vida são assim. Parecem grandes, demoradas, impossíveis de aguentar. Mas no fundo depende da comparação. Se você olhar de um outro jeito, de um outro ponto de vantagem, um outro ponto de vista, elas talvez fiquem até mesmo pequenas e leves. As aflições todas, irmãos, que vocês passam e passarão na vida são assim. Parecem grandes e impossíveis, mas no final das contas depende do referencial. Até parece. Sim, há um ponto de vantagem, um ponto de vista, que faz com que absolutamente todo e qualquer sofrimento que você passe pareça leve e momentâneo. E é isso que a gente vai trazer hoje. Hoje o apóstolo Paulo vai nos ajudar a pensar grande, a olhar os sofrimentos a que passamos desde o ponto de vista da eternidade. E assim aprenderemos juntos que mesmo a pior vida que o cristão possa ter aqui nessa terra, em nada se compara à glória do que terá na ressurreição. De novo, por pior que possa ser a vida do cristão aqui nessa terra, sofrida, breve, ela em nada se compara com o peso da glória que receberemos na ressurreição. Vamos ver isso em algumas partes. A primeira verdade que eu quero trazer para vocês hoje é que aqueles que creem vivem na esperança dessa grande ressurreição. Versos 13 em diante. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. No último sermão, entramos numa sessão onde o apóstolo Paulo começou a fazer algumas comparações impressionantes, comparando o que temos com o que teremos, o que somos com o que seremos, o que éramos com o que já somos. Paulo vem nisso tudo apontando para algo muito belo. A vida aqui é pesada. A vida aqui tem muitas horas de perplexidade, de aperto, de sermos lançados ao chão como um lutador, falamos disso semana passada, como um boxeador que toma uma luvada na cara. Porém, nisso tudo temos o tesouro do Santo Evangelho, do poder de Deus em nós, e isso nunca se perde. Ao contrário, Deus vem usando vasos de barro surradinhos como nós, para mostrar o tesouro ao mundo. Ele usa nosso sofrimento, Ele usa nossas lutas, nosso morrer, para manifestar a vida que temos em Cristo.
Foi o assunto da semana passada. E aqui Paulo segue fazendo as suas comparações. E ele inicia exaltando a esperança que nós cremos e temos na ressurreição. Ele está dizendo que ele tem o mesmo espírito da fé que os antigos tinham, que o povo de Deus espalhado pela terra sempre teve. Ele tem a fé com Deus, como você tem. Fé pequena, sim. Vacilante, também. Não muito impressionante, correto, mas verdadeira. Paulo aqui fala sobre aquilo que nós temos e ninguém tasca. A verdadeira fé em Cristo. Ele pode falar essas coisas porque ele crê, porque ele pertence ao Senhor, porque ele tem fé verdadeira no Deus verdadeiro. Ele conheceu já Jesus Cristo e o seu poder. Ele tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Então ele pode, como você pode, falar essas mesmas coisas cheias de esperança. As nossas bocas falam do que está cheio o coração. O descrente não tem como dizer essas coisas, porque ele simplesmente não conheceu essa esperança, não conheceu esse poder. Em situações de dificuldade, Paulo vem dizendo, fica mais fácil ver o que tem dentro de nós. Quando a embalagem está meio corrompida e você consegue enxergar lá dentro. Quando o vaso está meio trincado, você consegue ouvir melhor o barulhinho. É no luto, é na tristeza, é no dia mau, é no desemprego, é na enfermidade que a nossa boca muitas vezes vai falar muito mais da esperança do que jamais falaria em outra forma. Aqui no verso 13, ele está aludindo ao Salmo 116, que nós lemos hoje no culto. E lá o salmista teve coragem de pedir coisas impressionantes, clamar e dizer certas coisas que só pela fé você tem coragem de dizer. E ele explica, eu creio, por isso eu estou falando essas coisas. No meio de tempos muito difíceis, ele teve coragem de dizer e pedir certas verdades ao Senhor, simplesmente por isso, porque ele cria. Ele se viu em risco de morte, mas ele tinha o Senhor. Laços de morte o cercaram e ele clamou a Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa lembrar que nós temos esse mesmo direito. Quem sofre nesse mundo sem ter a fé no Senhor, luta apenas com recursos horizontais. Só tem como recorrer aos iguais. Mas quem sofre nesse mundo com a fé em Cristo, pode ousadamente recorrer às instâncias superiores, instâncias mais elevadas. E você tem esse direito, cristão. Tem coisas que nós falamos porque cremos, é o assunto da semana passada, e o assunto dessa também. Tanto Paulo como o salmista têm a mesma esperança, a de que a morte não é o fim da linha para você. De que Deus cuida de nós na vida e na morte. Lá no Salmo, ele trouxe o famoso versículo, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Por que é preciosa ao Senhor quando morre um dos seus santos, um do seu povo? Não acabou. É só uma passagem. É só uma mudança dessa terra caída para a terra da luz, da terra das sombras para a terra da luz, da terra da morte para a terra da vida. Quando um dos seus é levado, o Senhor sorri. O Senhor Jesus certa vez pediu ao Pai exatamente isso, lembra? Está lá em João. Ele pediu que onde ele estivesse, os seus fossem estar também para verem a sua glória. Mas como pode ser isso, gente? A morte não é o fim da linha? Que esperança é essa? É a esperança que Paulo traz, e ele dita para a gente, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Essa é a bendita esperança do crente. A nossa esperança não se limita aos seus dias de vida. A nossa esperança ultrapassa a própria barreira da morte, é isso que nós cremos. Nós cremos não somente no Cristo morto, assassinado numa cruz, nós cremos no Cristo ressurreto ao terceiro dia, vencendo a morte e o mal, o mundo e o diabo. E é o que Paulo traz aqui, de novo, a ressurreição, um assunto central no cristianismo. Na primeira carta aos Coríntios, os irmãos devem se lembrar, nós passamos vários domingos no capítulo 15, lembra? O capítulo 15 destrinchou toda essa ideia da ressurreição, examinamos o assunto de diversos ângulos, e agora Paulo volta ao assunto. Mas já não falou de ressurreição com essa turma, Paulo? Mas como não falar o tempo todo? Como não? Esse é o nosso super trunfo. Crianças, já jogaram super trunfo? Seus pais jogaram. Se vocês não conhecem, pede para ele explicar para você o que é. É um jogo de cartinhas, tipo cartinha Pokémon, não sei. Mas imagina que tem uma carta que ganha sempre. Tá, no super trunfo tem um jeito dela perder, mas nesse super trunfo aqui não tem como. A ressurreição é sempre a resposta final. Sempre podemos recorrer a isso. Tá difícil a vida? Uma ressurreição te aguarda.
Está com vontade de desistir? A ressurreição te aguarda. Perdeu um amado no Senhor? Ele ressurgirá, incorruptível. Quando enlutados, quando ameaçados, quando assustados, a cartinha do super trunfo está aí. E Paulo não tem nenhuma vergonha de usá-lo o tempo todo, e você não devia ter também. Você crê nisso? Pois fale. Nós cremos na ressurreição. A esperança de quem sofre é, mesmo que a morte chegue, uma ressurreição nos aguarda. É o que Abraão cria, por exemplo, quando levou Isaque, disposto a sacrificá-lo na montanha. Ele cria que o Senhor podia trazê-lo de volta da morte, se fosse o caso. É o que nós cremos quando lançamos os nossos ao solo. Por isso que, embora seja sofrido lançar os nossos ao solo, não é desesperador. Porque nós cremos que o Senhor os trará de volta no dia final, incorruptíveis. O mesmo poder que trouxe Jesus é o que vai fazer isso. Se você ficar em dúvida sobre esse negócio de ressurreição, volte-se para Jesus Cristo e se lembre dele. É com ele e é como foi com ele. É o mesmo poder que agiu nele e agirá em nós. E Paulo explica que tudo isso é um plano de amor divino por nós. Percebeu isso? É um plano do Senhor em amor para conosco. Veja verso 15. Porque todas as coisas existem... Sério? Deu até um sorrisinho lendo, né? Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Paulo está trazendo aqui um segredo para a gente. Ele está contando qual era o plano do Senhor. O plano do Senhor é um de glorificar a si mesmo por meio do espalhar da boa notícia do Evangelho. À medida que o Evangelho vai se espalhando, a glória do Senhor vai se multiplicando. Todas as coisas existem por amor de vós. Pensa nisso. A providência de Deus está agindo para o nosso bem coletivo. Nosso fortalecimento, nosso crescimento. Tudo que Paulo passava, ele sabe, era para o bem dos coríntios e de outros povos. O que você passa também é parte do plano de amor de Deus para você e para a igreja. O resultado disso, à medida que o tesouro vai sendo compartilhado por vasos de barro, é que vai se multiplicando a graça, no sentido de que mais gente vai crendo e recebendo essa graça. Se no início da história do cristianismo se limitava ali a alguns poucos que criam na região de Jerusalém, logo se espalhou para a Judéia, depois para Samaria, depois foi espalhando e já chegou nos confins da terra. Para todo lado nesse mundo, essa graça já se espalhou. Mais e mais gente, e hoje muitos vão ouvir sobre o tesouro, e com a boca vão testificar do que creram no coração. Qual que é o resultado disso? Adoração. Mais e mais gente celebrando e adorando, dando glórias a Deus. É a reversão de Romanos 1. Lá em Romanos 1, Paulo explicou que o problema da humanidade é a rebeldia do ser humano. Que o ser humano sabe que Deus existe, mas finge que não. Convence a si mesmo de que não existe Deus e se recusa a dar glórias a Deus e a adorá-lo, e a ser grato. A rebelião se espalhou pela terra na queda. O que o Evangelho faz? Espalha o antídoto, espalha a boa nova. E à medida que esse Evangelho vai se espalhando, vai alcançando todo o globo, mais e mais pessoas conhecem a graça, mais e mais pessoas dão glórias a Deus, e o nome do Senhor é celebrado. Aliás, esse deve ser o maior dos incentivos para fazermos missões. Por que nós fazemos missões? Por que nós enviamos missionários? Por que nós treinamos tradutores da Bíblia? Por que nós preparamos pessoas para ir aos confins da terra? Para que a adoração se espalhe. Para que lá nesses lugares onde o Senhor não é bendito, pessoas sejam transformadas e essas bocas adorem a Deus. Claro, nós queremos que as pessoas sejam salvas também. Isso acontece junto, é um movimento duplo. E Paulo diz que é por isso que nós seguimos. Por tudo isso que está acontecendo. Seria fácil desanimar e desistir. Mas nós precisamos lembrar que mesmo os sofrimentos estão acontecendo por amor a nós e aos outros. E que Deus vai usar os nossos sofrimentos para que a glória dele se espalhe em outras bocas, em outros corações. E é por isso que ele insiste. Por isso não desanimamos. Se você olhar só a sua vida apenas com os olhos da carne, você vai desanimar. Mas se você olhar com os olhos da fé, você vai ver tudo isso que eu estou passando. O Senhor está usando isso para me fortalecer
e para espalhar as boas novas do Evangelho, ainda que eu não entenda exatamente como. E por isso que você não pode desanimar, porque por mais que a embalagem se estrague, não é apenas que o tesouro se preserva, você é melhorado nisso. Você está sendo renovado de glória em glória, progressivamente ficando mais glorioso. Se você olhar apenas os medidores que a gente consegue ver com os olhos de carne, a figura pode ser desanimadora. O que está acontecendo com você mesmo. Por mais que você se cuide, que faça um belo skincare sempre, por mais que você frequente as academias, que você leve a sério as medidas de exercícios, por mais que você faça umas funilarias aqui e acolá, a direção é uma só. Estamos seguindo em corrupção, em direção ao decaimento, à pior, à entropia. Porém, o que o tesouro está fazendo é que está fazendo com que você, ao mesmo tempo em que você se corrompe exteriormente falando, o seu corpo vai piorando, por dentro você vai sendo renovado. Você está sendo transformado. O seu homem interior está sendo refeito à imagem de Jesus. Falamos sobre isso alguns sermões atrás. Esse é um dos grandes efeitos do Evangelho na vida de agora. Não é só lá na ressurreição, é agora. Você está ficando mais parecida, mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E você está avançando. Ainda que o seu ser exterior se corrompa, internamente você está crescendo. Por isso, para de sentir saudade de quando o seu corpo era mais jovem, mais belo, mais vigoroso, mais firme, menos dolorido. Porque o seu ser interior era menos glorioso. Bem menos. Presta atenção nisso aqui. Você está no seu auge. Você nunca foi tão glorioso como você é agora, cristão. E mesmo que você é hoje, é menos do que será daqui a um ano, daqui a um mês, crescendo nos meios de graça, sendo alimentado por palavra e sacramento, sendo tratado por Deus, sendo renovado de glória em glória. Você está no seu auge. Seu auge não ficou para trás. Você está no seu auge. E o seu auge vai crescendo porque o mais importante está sendo renovado. E mais, quando o Senhor te levar junto a essas coisas, e quando Ele te ressuscitar, aí sim você será tudo que Deus te criou para ter sido. Mas a queda não permitiu que você fosse. Você já nasceu de corpo corruptível. Mas um dia você será revestido de incorruptibilidade, e interna e externamente, sendo perfeito em glória, para sempre. Dá para animar pensando assim, não dá não? Você está cada vez melhor, cristão. Não sei não, pastor, quando eu olho, é porque você está olhando com os olhos de carne. Olhe com os olhos da fé, conforme o que a Escritura diz. Perceba como você está crescendo. Perceba como você hoje entende a salvação melhor, você conhece melhor a Deus, você conhece melhor a palavra de Deus. Você tem lutado e vencido certos pecados que te pareciam intransponíveis. Você tem aprendido a amar, a servir. Há fruto do Espírito na tua vida. Mansidão, bondade, longanimidade, domínio próprio. Você está crescendo nessas coisas. Hoje você está no seu auge. Semana que vem vai ter melhorado ainda mais. É isso que a palavra de Deus promete. Você está cada vez melhor. Se não no exterior, por certo no interior. E é com a certeza de que aquele que ressuscitou Jesus Cristo, um dia fará o mesmo conosco. E surgiremos melhores do que jamais fomos. À luz disso, Paulo tem uma segunda coisa para te dizer hoje. Aqueles que creem, têm a certeza de que mesmo as agruras que passam, não se comparam ao que receberemos. Olha o que ele diz nos versos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Paulo então emenda o assunto falando nas leves e momentâneas aflições que todos nós passamos. Veja, se nós estamos rumo a uma ressurreição, indo rumo ao dia em que morreremos para não mais morrer, em que ressuscitaremos para estar com Cristo para sempre, então é muito útil que agora você já comece a calibrar a sua vida e o seu entendimento do que você passa à luz do que vem por aí.
E Paulo fala que as nossas aflições são leves e momentâneas. A gente fala isso, dá vontade de dar uns tapas em Paulo, né? Fala assim, ô Paulo, você não está lá em casa não, né, cara? Peraí, vamos entender isso. Paulo está dizendo que as nossas aflições, pensa na sua aflição aí, pensou? Pensou. Ela não é tão pesada como você pensa. E ela nem é tão duradoura como você crê. Paulo, está pesado sim, e está duradouro sim. É engraçado o próprio Paulo dizer isso, porque nós estamos falando de alguém que passou pela vida tranquilinho. Tem algumas pessoas que parecem que passam pela vida tranquilinho, né? Nunca chorou, tranquilo. Não é isso. Às vezes algumas pessoas fazem pouco caso do sofrimento alheio. Isso é ruim, tá? Isso não é legal, não. Às vezes a gente vê assim, ai, que frescura, está chorando só porque... Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo passou por grandes agruras, ele sofreu muito, ele esteve em naufrágios para começar. Quantos naufrágios você já esteve? Eu só em um. Já contei outra ocasião, foi um pedalinho ali no parque da cidade. Cara, nem foi no Lago Paranoá para ser mais emocionante assim, sabe? Foi no parque ali, cara, que bate no meu joelho a água lá. O meu único naufrágio. Ele teve um naufrágio de verdade. Ele foi preso injustamente, você já foi? E você já foi torturado na cadeia? E você já teve que sair fugido de várias cidades porque uma multidão queria arrancar teus pedaços? Paulo passou isso tudo. Será que Paulo é um sem noção, um bobo alegre, que olha para os próprios sofrimentos e fala, isso não é nada? Será que é isso? Não é isso. Mais para frente, inclusive, ele vai trazer a listinha. O ponto de Paulo é a comparação. É o que a gente começou falando. Não é que ele não sofre, mas em comparação com a ressurreição e a eternidade, toda aflição é leve e momentânea. O ponto é a comparação. Como falamos na introdução, e aqui a gente pode ver já nessa terra, os pontos de vista, mesmo nessa terra já mudam as coisas. Mas os pontos de vista a partir da eternidade fazem toda a diferença. E a gente experimenta já, humanamente falando, um pouco disso em algumas situações. O comentarista Trent Castor, no seu comentário sobre 2 Coríntios, lembra bem que atletas de alto nível treinam arduamente todos os dias, submetendo-se ao que outros considerariam uma tortura durante anos a fio. Por que eles fazem isso? Pela esperança da glória. Comparada à glória da vitória, os anos de aflição parecem leves. Na verdade, é até comum que atletas reconheçam que a glória da vitória é ainda mais doce, por terem sofrido a aflição da preparação. É verdade. E outras experiências humanas são assim. Pais sabem disso. A luta de criar filhos é grande, mas a alegria que vem com isso é tão especial e duradoura. E pais dizem, faria de novo. Mesmo esse filho cabeça dura que eu tenho e que amo tanto. Casais sabem disso. Passam por aflições, mas quando elas se resolvem e elas vão diminuindo à medida que os anos passam, é como olhar para o quintal em que você cresceu e brincou e ver que, poxa, nem era tão grande assim. Ah, não, pastor, peraí. Tem umas coisas que eu olho para trás e elas seguem bem grandes e pesadas sim, tá? Eu sei disso, todos nós. Porém, daqui a uns 5, 6 mil anos, lá com Cristo e os redimidos, vivendo na Nova Jerusalém, servindo a Deus no mundo sem pecado, no mundo sem mal, eu acho que vai ficar bem pequeno esse negócio que está pesado aí hoje, sabe? Eu nem sei se você vai lembrar, vai ser que nem o meme que o pessoal fala assim, se fui triste não me lembro, eu acho que vai ser meio assim, sabe? Sabe quando você vai para as férias dos sonhos, aquela que você passou um tempão pagando parcelado, fez caixinha no Nubank, fez esse negócio todo que você faz, planejando, lendo, tem pessoas que fazem isso quando vão sair de viagem, né? Planejam, leem, vem blogs, vem Instagram, vem YouTube, compra guia, não sei se o pessoal ainda compra guia, passa um tempão vendo, planejando o roteiro, todo casal tem um que faz isso e tem o que aparece no aeroporto sem nem saber para onde é o voo. Mas seja para onde for, os dois, um planejou, o outro nem tanto, mas os dois anseiam pelas férias. Na praia, no resort, no hotel, uma road trip legal que vocês vão fazer, uma viagem de carro gostosa. Agora imagina, você está indo para as férias do sonho, e ali no embarque, dá um engasgo, a mala está pesando 5 quilos. O que você faz?
Abre a mala, tira, veste 4 casacos, né, para baixar o peso. Se vocês não sabiam dessa dica, fica aí para vocês. Você veste uns casacos, baixa o peso. Ou então um rolinho ali na documentação. Ah, fulano, você não trouxe o original da certidão. Ah, não achei que valia a cópia. Corre em casa, não sei o que, uma confusão. Mas deu certo. Aqueles pequenos minutos de angústia, enquanto você está no problema, eles parecem insuperáveis e sofridos. E a sensação é estragou tudo. No meio da coisa, parece que não vai passar nunca. Mas depois, quando você está lá com o pé na areia, bebendo raspadinha de groselha, ou descendo a serra, vendo de carro, ou andando dezenas de quilômetros que você planejou no seu super itinerário, naquela cidade que você queria conhecer, seja qual for, seja Paris, Paraty, Paracatu, Paragominas, não importa. Você está lá e você está curtindo. E aquele engasgo do início não parece leve e momentâneo? Você até esquece o que aconteceu. Irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando partimos rumo ao nosso destino, o mundo refeito, todos os sofrimentos daqui parecerão leves e momentâneos. Quando estiverdes com Cristo, quando conhecermos os crentes de todas as eras, línguas, povos e nações, quando pudermos revisitar cada recanto da terra refeita, do cosmos renascido, quando não mais lidarmos com os nossos pecados e os dos outros, quando notícias ruins não mais chegarem, quando a própria criação parar de gemer, eu acho que você vai chegar para Paulo, que imagino vai estar rindo e contando histórias, tomando uma coquinha gelada, e vai falar: Paulo, bem que você disse, né? Leves e momentâneas. Do que você está falando, cara? Ah, nem lembro. Esqueci. E eu espero que isso te impulsione hoje, irmão. Entenda, essa esperança tem que mudar como você encara o seu sofrimento hoje. Isso funcionou até para o nosso Senhor, sabia? Lá em Isaías 53, fala da alegria que estava proposta para o servo sofredor. Falamos disso, inclusive, nos grupos familiares essa semana. Em Hebreus 12, é dito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição contra si mesmo, para que vocês não se fadiguem desmaiando em vossa alma. Junto a essas coisas, Jesus tinha uma alegria que estava proposta, e ele foi em frente porque ele sabia que ia ser difícil, ia ser penoso, ia ser incomparavelmente sofrido, mas a alegria que ele ia receber depois. E como é dito em Isaías, ele olha o penoso fruto do seu trabalho, e ele fala: valeu demais a pena. Você acha que o Senhor Jesus, lá no céu, em glória, tem alguma dúvida de que valeu a pena? Você acha que ele olha e fala assim: sei não, todo esse sofrimento aí, sei lá. A cada um de nós que chega para estar com Ele, certamente valeu. Por maior que tenha sido o sofrimento de quem passou, não se compara ao que vem por aí. Isso é verdade até pelo Senhor Jesus Cristo. E isso está gerando para nós, diz Paulo, um enorme peso de glória. É muito interessante, ele faz uma espécie de um jogo de palavras aqui. O termo hebraico para glória e peso é o mesmo. Então é um jogo de palavras aqui de peso, glória, tudo isso está acumulando para você um tesouro pesado, um tesouro glorioso. Paulo une essas coisas todas. As aflições que você passa não apenas são pequenas em comparação, mas agora elas já têm um bom resultado, um peso de glória que está sendo construído para você para sempre, uma glória futura. Eu lembro, por exemplo, de 2015, quando tive uma crise braba aí do nervo ciático. Fiquei algumas semanas meio incapacitado, inclusive usava uma bengala para me apoiar, foi uma época interessante. E na época, quando eu estava no meio da coisa, parecia que não ia acabar nunca. Sabe, aquela sensação, você fica assim: cara, acho que vai ser a vida toda assim, sabe? Mas foram só uns 3 meses. Na época não parecia ser curto, mas quando você pensar, 3 meses? Dá para aguentar. E tem 9 anos isso já. Parece hoje uma fase tão pequena. Na época não parecia não, tá? Mas hoje parece. E mais, produziu para mim peso de glória.
de formas que eu nem sei explicar. Certamente o Senhor usou aquela aflição para trabalhar meu coração, para crescer a minha fé, meu amor e minha esperança. E quem sabe até para espalhar a glória dele para outras pessoas. E tem sido assim com vocês também. Certamente eu já tive a minha vida abençoada por ver como vários de vocês lidaram com o sofrimento pesado pelo qual passaram. Um dos privilégios de sermos pastores, presbíteros, diáconos da igreja é esse. É que a gente vê vocês sofrerem de perto. Isso é um privilégio. Porque a gente vê como o Senhor é capaz de usar dor e sofrimento para produzir glória. Como o Senhor é capaz de usar os dias maus de vocês, os dias maus, as noites escuríssimas, e produzir glória. E arrancar louvor da boca de vocês nos dias maus. Isso constrange a gente. E nos faz crescer também. Tem gente que vai passar assim meio que a vida toda, no meu caso 3 meses, mas tem pessoas que passam a vida toda com doenças crônicas. Alguns de vocês estão há muito tempo sofrendo com o mesmo mal. Mas diante de séculos, o que são 30 ou 60 anos, hein? Diante de milênios, diante da eternidade, toda a nossa aflição é leve e momentânea. E tenha certeza, teu sofrimento está produzindo glória para Deus, para você, para quem está perto. É por isso que Paulo fala no verso 18, para de olhar para a vida com os olhos da carne, porque assim você só vê aquilo que é temporal, aquilo que passa. Se você olhar para a vida com os olhos espirituais, você vai começar a perceber coisas que não passam, coisas eternas. Olhar para os seus sofrimentos com os olhos da carne vai fazer você perder o foco, perder o vigor, perder o ânimo e talvez até se voltar contra Deus. Mas olhar para a sua jornada de fé com os olhos da eternidade vai te fazer trazer até um sorrisinho mal disfarçado ao rosto, de quem sabe como a história termina. Esse assunto vai voltar, a gente volta a isso. Mas hoje a gente para por aqui. A questão da comparação é importante. Entender que é um plano, e o plano é glorioso. Esses dias eu estava lendo algo que o Chad Bird, um pastor, escreveu, que ele traz essa mesma comparação para o próprio Jó. Lembra da história de Jó? O Chad Bird diz assim, o versículo final de Jó é, e Jó morreu velho e farto de dias. Mas se Deus tivesse dado a Jó o que ele queria, isso nunca teria acontecido. Jó queria morrer, lembra? Queria morrer em breve, morrer imediatamente. Ele se perguntou, por que eu não morri ao nascer? Ele teria escolhido estrangulamento e morte, em vez da miséria em que se encontrava. E eu sei que você já esteve nesse dia também. Mas o que Jó não sabia, diz Chad, mas Deus sabia, é que aquela noite escura da alma acabaria eventualmente, com os raios da esperança espreitando no horizonte. Chad diz, eu quis morrer muitas vezes na minha vida, para acabar com a vergonha, para acabar com a dor. Quando você está submerso nas águas do desespero, é difícil encontrar oxigênio da esperança. Mas como Deus fez por Jó, faz por nós também. Não nos dá o que queremos, nos dá o que Ele tem planejado, o que Ele quer para nós. Também para a maioria de nós, já nesta vida, após uma temporada de turbulência e perda, nosso desejo pela morte diminui. Sim, acontece. E finalmente até se dissipa. Talvez não riamos mais como antes, mas aprendemos que lágrimas e sorrisos podem sim coexistir. Que um coração cheio de fraturas não precisa levar a uma vida sufocada pelo desespero. Foi assim com Paulo, foi assim com Jó, foi assim com nosso Senhor. Um povo que sofre leves e momentâneas aflições, em comparação com o peso de glória que temos em Cristo. Quando você estiver sofrendo, lembre-se de Cristo. Não somente que sofreu mais do que conseguimos imaginar, mas em como Ele aguentou esse sofrimento. Foi com os olhos no que vinha, com a alegria do que viria. E o servo do Senhor, sofrido, olha para trás e fala, valeu demais. E vai valer para você também. Tenha certeza, cristão. Quando estiver com Cristo eternamente, quando estivermos na vida adulta da humanidade, sem mais o pecado e o mal atrapalhando o parquinho, os quintais dos nossos sofrimentos todos parecerão pequenos. Os escorregadores da vida que tantos nos assombravam serão brinquedos de criança. As possibilidades do bem se espalhando pelo cosmos em Cristo serão realmente sem limite. Quando você for tudo que foi criado para ser,
refeito à semelhança do teu Salvador e vivendo com o Senhor e seu povo para sempre. Que venha logo o dia. Oremos. Te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo e essas promessas. Te louvamos porque temos a esperança da bendita ressurreição, e isso muda tudo. Não muda apenas o pós-morte, muda a vida agora. Dá-nos, Senhor, um pouco dessa perspectiva. Confessamos que é difícil, Senhor. Quando estamos no dia mau, é difícil pensarmos nessa comparação, mas traga ela, Senhor, às nossas mentes. Traga a nós, Senhor, a certeza de que nenhuma dificuldade é para sempre, de que mesmo que algumas coisas durem a vida toda, é só esta vida que vão durar. E que temos nos aguardando um peso de glória incomparável. Louvado seja o teu nome, em Jesus. Amém.